Olá tribo, beleza? Meu nome é Elton Mineiro, sou Tech Manager aqui na Tribe, fui cofundador e CTO da Codination. Nessa aula nós vamos ver como formatar strings em Python. Antes de irmos para a aula, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos que a gente vai gerar por aqui. Toda semana tem vídeos novos sobre carreira, sobre tecnologia, sobre programação. Aproveita os comentários e se apresenta, fala quem você é, de onde é que você veio e por que você está assistindo a gente. Se você chegou agora por aqui, essa videoaula faz parte da Acelera Dev Python, que era um programa da Codination que agora está aqui no canal da Tribe. Para entender um pouquinho mais sobre todos os detalhes, dá uma olhada nesse vídeo que eu expliquei um pouco melhor. Para acompanhar essas aulas, você vai precisar configurar a sua máquina. Para isso, a gente colocou aqui na descrição do vídeo um link com instruções de como configurar o ambiente para você conseguir acompanhar, usar o Python, etc. Se você tiver alguma dúvida, use aqui a seção de comentários e faça sua pergunta que nós da Tribe ou alguém da comunidade vamos te responder o mais breve possível. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como formatar strings, né? Como que a gente pode formatar texto. E lembram que na última aula a gente precisou concatenar um texto, né? Uma frase com um valor que é um número. E para isso a gente precisou converter esse número para string antes de fazer a concatenação, né? Então, só para demonstrar aqui, a gente tem aqui uma idade e a gente precisa imprimir aqui na tela minha idade é mais a idade. Se a gente simplesmente imprimir desse jeito, o Python vai mostrar para a gente um erro, que eu vou rodar aqui para a gente poder visualizar. Ele vai mostrar para a gente um erro que ele não consegue concatenar string com números inteiros. Então, para isso, que é o que a gente fez na última aula, a gente precisou converter essa idade aqui para string, porque daí, então, o Python conseguiu fazer essa concatenação e imprimir aqui para mim essa frase. Uma outra forma da gente fazer isso é utilizando a formatação de strings. Então, aqui, por exemplo, minha idade é... Na formatação de strings, eu posso usar aqui, abrir e fecha a chave, e invocar da string a função format. E nessa função eu passo o argumento da minha idade. Então ele vai substituir essa chave aqui pelo conteúdo aqui da idade. Só que nesse caso eu não preciso converter a idade para string, porque internamente na função ele vai fazer isso para a gente. Então a gente não precisa se preocupar com isso. E aqui percebam que ele deu o mesmo resultado, certo? Uma outra forma de fazer é a gente utilizar as famosas f-strings. Então eu vou montar aqui em cima, bem parecido com o que a gente fez na format, né? Então minha idade é... Esqueci aqui dos dois pontos. E para a gente poder utilizar as f-strings, basta a gente colocar um fzinho aqui na frente da string. E no momento que a gente fizer isso, a gente pode colocar aqui dentro já diretamente o nome da variável, sem precisar chamar aqui a função format. Então, no momento que eu rodar isso aqui, ele vai dar exatamente o mesmo resultado, tá? Essa f-string, ela é um recurso mais novo da linguagem e ela também é mais eficiente do que essas outras duas construções para formatar string. Um outro caso aqui, a gente pode fazer algumas formatações especiais com a f-string. Então, eu vou definir aqui uma variável nome. Vou colocar aqui meu nome nessa variável. E vamos montar aqui uma outra frase usando o f-strings. Vamos montar aqui uma outra frase. Meu nome é nome. E eu tenho idade anos. Tranquilo? Então, se eu for rodar aqui, ele vai concatenar para mim a mesma coisa que a gente fez aqui, só que com variáveis a mais. Porém, vamos imaginar que eu tenho aqui um nome bem grande, né? Vou colocar aqui alguns caracteres aleatórios. E na hora que eu for imprimir, vamos supor que eu tenho um limite de caracteres. E como aqui ficou muito grande devido àquele nome muito grande, não vai ficar legal para visualizar na onde que eu estou imprimindo. Então eu posso vir aqui no nome, colocar dois pontos, ponto, sei lá,
por exemplo, 10, que é o tamanho exato do meu nome, né? E na hora que eu imprimir isso aqui, ele vai cortar os demais caracteres. Então ele vai pegar só os 10 primeiros, que é exatamente o meu nome, né? Igual vocês podem ver aqui embaixo. Então se a gente testar aqui algum outro número, por exemplo, 7, então ele vai pegar aqui só Ellison. Se a gente testar aqui com 15, então ele já vai pegar um pouco do texto a mais ali que a gente colocou, né? Então já pegou aqui os primeiros caracteres do texto. E a gente consegue limitar aqui a quantidade sem muitos problemas, tá? Utilizando esse aqui são as tags de formatação que o Python que o Python tem para a gente poder usar. A gente também pode fazer formatação aqui com a idade. Então vamos supor, eu quero mostrar a idade em 5 dígitos. No caso, 29 só tem 2. Então eu quero mostrar aqui a idade com 5 dígitos e quero preencher esses dígitos com 0. Então aqui no caso, se eu for imprimir, ele já vai fazer aqui para mim, vai adicionar aqui esses 3 zeros a mais, porque eu preciso que esse número tenha 5 dígitos, e como 29 só tem 2, ele vai adicionar esses zeros aqui a mais, né? Então aqui se eu usar, por exemplo, 2 dígitos, né? E como 29 já tem 2, então ele não vai preencher com nada, né? Aí aqui para demonstrar com 3, então ele vai colocar mais um zero, e assim sucessivamente. Uma outra forma que a gente tem para formatar é, por exemplo, formatar moeda. Então, a gente precisa formatar o número inteiro para moeda, porque se a gente for representar aqui no Python 2,50, então, por exemplo, dinheiro igual a 2,5. Dessa forma, a gente está representando 2,50 aqui. E se a gente falar para alguém, eu tenho 2,5 reais, eles vão achar que nós temos R$2,05, não 2,50. E se a gente for fazer o print desse cara, então, por exemplo, eu tenho dinheiro, cifrão. Eu esqueci aqui do F, vou colocar ele aqui. E no momento que a gente vai rodar esse cara aqui, ele vai mostrar para mim, eu tenho 2,5 reais. Não é muito bem o padrão nosso de brasileiro de moeda. Então a gente pode colocar aqui uma outra formatação, que é ponto 2, e aí eu coloco aqui na frente um Fzinho, que eu estou indicando que é um número de ponto flutuante. Tá? Então aqui nesse caso, eu tenho R$2,50, certo? E tem vários outros tipos aqui de formatação que a gente pode utilizar. Aqui também é o mesmo caso lá da idade. Então, se aqui já tiver os 2 dígitos decimais, ele não vai colocar com 0, tá? Ele vai respeitar os 2 dígitos. Caso tenha mais aqui, ele também vai... no caso aqui, ele vai arredondar, porque ele vai sempre tentar deixar com 2 dígitos devido a essa formatação aqui, tá? E aqui outro exemplo, a gente pode, dentro dessas chaves, a gente pode fazer várias coisas. Então, eu vou definir aqui uma lista de itens, né? Vou colocar aqui lista de itens. E eu vou colocar aqui, por exemplo, garfo, faca, copo e prato. E eu também posso usar aqui para imprimir, acessando diretamente os índices, usando a fstring. Eu almoço com lista itens. O garfo é o 0, né? E lista itens. E a faca é o 1. E o prato ali é o último. Então, na lista itens, o prato é o último, então eu posso colocar aqui o -1, que eu quero pegar o último. Então, no momento que eu for rodar isso aqui, ele vai fazer para mim. Deixa eu colocar aqui o prato maiúsculo e a faca também, para a gente ter um destaque nessas palavras. Então, a gente consegue ali também resolver, né,
fazer o acesso a uma lista, fazer algumas operações aqui. Então eu almoço com garfo e faca no prato, né, que foi exatamente o que a gente formatou aqui. Como eu disse que a gente pode fazer operações, então a gente também pode somar, né? Então print vai ser uma f-string, eu terei, a gente pode fazer aqui, ó, a idade mais 30 daqui a 30 anos. Então eu terei a minha idade mais 30 daqui a 30 anos. Então ele vai primeiro fazer essa soma, depois ele vai formatar a minha string, tá? Dentre outras coisas, a gente pode tem um mundo muito grande aqui do que a gente pode fazer. A gente pode colocar caracteres e definir que eles têm, por exemplo, eles têm 30 de espaço, e eu quero que, se ele for menor do que 30, ele fique ao meio, fique à esquerda, fique à direita, né? A gente consegue fazer vários tipos de formatação aqui utilizando Python. Bom, de strings é isso que eu tenho para falar para vocês. Não é algo muito complicado, é só um pouquinho de prática. E muito obrigado e até a próxima aula. Então é isso, tribo. Não se esqueça que se você tiver alguma dúvida quanto à aula, usa a área de comentários para perguntar, que nós da Tribe ou outras pessoas da comunidade vamos te responder o mais breve possível. Além disso, não esquece de curtir o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, e se inscreve no nosso canal para receber novos conteúdos sobre programação, tecnologia que nós vamos gerar. Até a próxima!